Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Aqui quem fala é o Danielson Santos de Araújo, estudante do curso de Teologia da Unicesumar. E hoje estou fazendo esse pequeno vídeo para a gente entender um pouco sobre o conceito do mito. O que é mito, para que ele serve, qual a sua função. E será que hoje, necessariamente nos tempos contemporâneos, ele é necessário para a nossa vida ou não? Nós vamos entender um pouco ao decorrer desse vídeo. Eu te convido você a ficar aqui um pouco com a gente aqui para a gente discorrer um pouco esse assunto. Vamos lá, eu quero começar com uma pequena pergunta para você. O que é mito? Mito é uma mentira ou uma verdade? O que é o conceito de mito? E eu separei aqui alguns temas aqui para você entender um pouco sobre esse conceito. Vamos lá. O mito, na verdade, ele não é necessariamente uma mentira. Depende do sentido que você está empregando aquilo que você quer esclarecer ou explicar ou falar sobre algo. O mito, na verdade, ele é necessariamente o sentido, não é uma mentira, pois é preciso desassociar o mito da mentira, ou seja, a pessoa, o ser humano, ele já fez uma junção do mito com a mentira, ou seja, quando você fala em mito, a pessoa já pensa logo numa fábula, né? Numa mentira, num algo que todo mundo conta, algo que necessariamente não aconteceu. Ou seja, o mito ele está provavelmente, em muitos casos, associado com a mentira. Então se trata de algo importante e fundamental para entendermos a nossa ancestralidade. Então, ou seja, o mito é importante você entender aquilo que foi feito no passado. Aquela história, né, que as pessoas contam que foram feitas lá no passado. E qual é o conceito verdadeiro de mito? Mitos são os relatos de narrativas, as formas mais antigas por meio das quais o ser humano procura esclarecer o mistério de sua existência no mundo. Então tá aí o verdadeiro conceito de mito. Vou repetir. Mito são relatos de narrativas, as formas mais antigas por meio das quais o ser humano procura esclarecer o mistério de sua existência no mundo. Então, você percebe que é uma forma de narrativa onde o ser humano ele procura esclarecer a sua forma de existência no mundo. E para o que o mito serve? Para que serve o mito? Serve para narrar atos extraordinários, nas quais intervêm personagens sobrenaturais que não vivenciam experiências humanas de fragilidade, falha, desilusão e destruição. Então você já consegue perceber que o mito ele serve para quê? Para fazer uma narração de fatos extraordinários que não aconteceu no tempo presente, mas sim aconteceu no passado. Então, tudo que está relevante, levado ao passado, aquilo que aconteceu lá atrás, né, na nossa ancestralidade, isso o mito ele serve para trazer para o presente aquilo que aconteceu lá atrás. Então, não se trata de necessariamente uma mentira, se trata daquilo que aconteceu, de um fato extraordinário, que aconteceu lá nos tempos primórdios, que a gente está trazendo a realidade agora para o presente, para que a gente possamos ter um melhor entendimento daquilo que já aconteceu. E para que o mito ele serve também como uma forma de você expressar, né, o acontecimento antigo trazendo para o presente. E o mito bíblico, né? A gente tem alguns mitos bíblicos. Pois não, como assim mito bíblico? Sim, nós acabamos de dizer que o mito é uma narrativa que aconteceu nos tempos primórdios, né? Então a Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, ela vai discorrer em muitas das suas partes do livro vários mitos, né? Acontecimentos que aconteceu durante todo esse livro. O primeiro deles é sobre a criação do homem, né? A criação
de Deus sobre todas as coisas. Isso em 7 dias. Na verdade 6, porque no 7º ele descansou. Então, Deus ele cria o homem, cria a natureza, cria os astros, tudo que a gente consegue contemplar de natureza, forma de vida, foi criado por Deus em 6 dias. E no 7º ele descansou. Mas, Daniel, por que isso é um mito? Porque foi um fato real, que a Bíblia nos traz esse esclarecimento, mas que nós não estávamos naquele tempo. Nós estamos nos tempos de hoje. Mas isso traz uma luz do que aconteceu lá atrás. A gente consegue visualizar, não só na parte literal, mas na nossa parte cognitiva, a gente consegue entrar nessa história por completo devido à narração desse acontecimento. Então o mito, ele serve para isso, como eu acabei de dizer aqui. Ele serve para trazer a realidade que aconteceu no tempo primórdio, que nos primeiros tempos, para o tempo presente e para trazer a sua mentalidade cognitiva para fazer com que você entenda isso de uma melhor forma possível. Beleza? Então vamos continuar. E qual a função do mito? Ele tem uma função. Qual a função dele? Trazer a memória ancestral a partir de um momento pleno no qual o desenvolvimento do tempo atual não existia. Então é exatamente o que eu acabei de dizer. A gente já está fazendo umas reflexões antecipadas, né? Então você vê que o mito ele serve para quê? Para trazer o que aconteceu lá atrás, nos primeiros tempos, o tempo presente. Essa é a definição clara e muito objetiva. E hoje, será que o mito ele é necessário para os dias de hoje? Com certeza. Mas como assim, Danielson? Nessa temporariedade, o mito ele é necessário. Ele é necessário para quê? Para que nós possamos entender da onde nós viemos, possamos entender a nossa história, a nossa ancestralidade. Então isso vai fazer com que nós entendamos melhor a nossa história, a nossa origem. E tudo através dos mitos, através da relação do ser humano com o mito. Ou seja, isso vai melhorar a nossa capacidade de imaginar o que aconteceu lá atrás. O mito ele tem essa função de levar a nossa mente lá desde o primeiro tempo e fazer a gente imaginar como que aconteceu, como que foi feito, por quê, para quê. Então o mito ele tem essa função de trazer essa alusão para nós do que aconteceu lá atrás, e ele é discorrido nas religiões. Toda religião ela é fundamentada, fragmentada e repartida através de mitos, de contos, relatos sobrenaturais que aconteceu nos seus tempos antigos. Então toda religião ela carrega um mito, ela carrega um desdobramento mitológico. No caso que eu já expliquei aqui no cristianismo, né? O livro de Gênesis, o desdobramento mitológico, livro de Gênesis, né? Então a gente consegue já entender um pouco por aí. E outras religiões, o budismo, o hinduísmo, entendeu? O judeu. Então a gente consegue entender que todas as religiões em si, ela tem uma parte mitológica, isso é necessário. Isso vai fazer com que a gente hoje, na nossa contemporaneidade, vai entender melhor sobre a religião que nós seguimos. Então o mito ele serve para isso. E é importante o mito, na nossa contemporaneidade, a gente entender melhor sobre a nossa religião, melhor sobre as pessoas, melhor sobre aquilo que nós acreditamos. Então hoje o mito ele é muito importante nos tempos presentes, porque sem ele a gente não consegue entender cognitivamente melhor sobre os assuntos sobrenaturais e aspectos que aconteceram, mas que nós não estávamos presentes.
tá? Então, fica aí esse esclarecimento muito importante, esse conceito, na verdade, importantíssimo para a nossa vida, que é o mito. O mito não é uma mentira, associado nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então, você percebe que o mito, ele é algo importante para a nossa vida, que ele praticamente ele consegue nos esclarecer a mente melhor para certas coisas que muitas das vezes nos traz muita dúvida sobre a nossa religião e a nossa origem. Tá? Muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe, um ótimo dia para vocês.